Lucas 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Nós lemos o versículo 1 e o 2, agora o terceiro versículo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então Jesus vai falar em primeiro lugar a respeito de uma parábola. Depois ele vai falar de uma outra parábola no versículo 8. E depois ele vai falar de uma outra parábola no versículo 11. Amém? Então nesse texto aqui, Jesus vai falar de um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma delas e vai atrás da perdida. Isso está no versículo 4 até o versículo 7. Depois do versículo 8 ao versículo 10, Jesus vai falar de uma mulher que, tendo 10 dracmas, acaba perdendo uma. E ela vai e acende a lâmpada, a candeia da casa, varre a casa e busca com diligência até achar essa dracma. Depois do versículo 11 ao versículo 32, Jesus vai falar de um pai que tem 2 filhos e que esses 2 filhos vão tomar decisões que vai ferir o coração do pai, mas esse pai é um pai surpreendente e restaura os 2 filhos. Então, para vocês entenderem, a primeira parábola que fala do pastor e da ovelha está falando de Jesus, está tratando de nós como ovelhas. Se um de nós se perder, ele vai colocar em lugar seguro os que permaneceram e vai atrás de nós até nos resgatar de novo. Amém? Quando ele fala aqui da mulher, essa mulher aqui é a igreja. E essa lâmpada que a mulher acende é a presença do Espírito Santo. Amém? É o brilho e a luz do Espírito Santo que ela vai buscar, no sentido que o seu caminho seja iluminado, que a sua casa seja iluminada e ela ache essa dracma, né? Essa dracma somos nós. Então nós vemos aqui o Espírito Santo movendo a igreja para resgatar os perdidos. Amém? Aí em terceiro lugar, terceira parábola que Jesus fala a respeito do pai que tem 2 filhos, um filho que o abandonou, um outro que ficou em casa, mas se insurgiu contra ele. Então, essa parábola aqui é Deus em busca dos filhos perdidos. Amém? Então, olha que coisa tremenda. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interessados em restaurar as nossas vidas. Amém? Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desse pai que está registrado a partir do versículo 11 e que vai até o versículo 32. Então esse pai desse texto aqui de 11 a 32, esse pai é Deus. E quando eu olho para esse pai, quando eu olho para Deus como pai,
Deus é um pai que fecha as brechas, restaurando o muro de proteção da família. Eu não sei como está a tua família. Eu não sei como está a tua casa. Mas se porventura existe algumas brechas, esse pai que é Deus está fechando as brechas e restaurando o muro da proteção da tua família, porque você está aqui por tua família. Esse pai, ele é uma bênção. A casa desse pai também é uma bênção. E é uma bênção vir para a casa do pai, porque está escrito que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai. Amém? Mas apesar desse Pai ser o próprio Deus, existem problemas para resolver dentro da casa do Pai. Surgem problemas no dia a dia da nossa vida. Esse pai vai lidar com um filho que quer ir embora, desenvolvendo assim uma situação de ingratidão. E esse pai tem um filho que fica, mas que se rebela contra ele. Então, na casa de Deus existe todo tipo de filho. Cada um com as suas virtudes e cada um com os seus defeitos. Mas este Deus que é Pai, Ele vai multiplicar as qualidades que você tem e vai tratar e resolver os erros que eu e você, porventura, temos deixado aflorar na caminhada das nossas vidas. Amém? Então, o pai está lidando com filhos que são jovens, que são pessoas em formação. Então, a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, né? Então, na realidade, nós iniciamos um caminho onde aconteceu na nossa vida um novo nascimento. Como aconteceu um novo nascimento, Deus tem que trabalhar nas nossas vidas, Deus tem que dar o alimento dentro da idade espiritual que a gente se encontra. Uma criança, quando nasce, ela não pode comer alimento sólido, muito menos uma bela feijoada. Ela tem que ser tratada com leite racional. Depois ela vai crescendo e vai se alimentando de alimentos mais sólidos, e até que ela se desenvolva e encontre a maturidade, ela possa comer de tudo que é bom. Então Deus nos trata assim. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então não existe ninguém pronto. Não existe ninguém que é o máximo. Não existe ninguém que é perfeito. A Bíblia coloca a gente debaixo da mesma visão, que nós todos estamos em construção. Pastor, estou percebendo que eu estou em construção. Pensava que eu era o máximo naquela área, mas Deus me mostrou que eu tinha muito a aprender. Bem-vindo ao grupo. Eu também estou em construção.
Os demais irmãos que estão aqui estão em construção. Se alguém chegar para você e dizer que é perfeito, esse alguém estará pecando e dando uma visão de maturidade para você, porque a perfeição nós vamos alcançar no céu, amém? Mas enquanto nós estamos na terra, nós temos que buscar a perfeição. Então, como esse pai está lidando com pessoas em formação, nós vamos ver que esses filhos querem atenção. E eles precisam ser surpreendidos por esse pai que a vida inteira viveu ao lado deles. E quando eu olho para a vida desse pai, eu percebo que o pai superou aqueles problemas, aquelas dificuldades. Ele surpreendeu, se mostrando ser um pai surpreendente. Então nós vamos ver aqui as atitudes significativas desse pai que surpreendeu os seus filhos. Então vamos lá no versículo 11 do capítulo 15. E lá está escrito: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai. Então, em primeiro lugar, esse pai que é Deus, ele é um pai que nos escuta. Porque se o filho disse, é porque o pai estava ali diante do filho. E se ele disse, se o filho disse, é porque ele percebeu que o pai estava com os olhos sobre ele e com os ouvidos abertos para ele. Da mesma forma, esse pai que é Deus, ele está diante de você. Esse pai que é Deus, ele tem os olhos com o foco em você. Esse pai que é Deus, ele dirige a atenção dele sobre você. E tem os seus ouvidos abertos para ouvir o que você tem a dizer. Por isso que ele me traz aqui, para que eu diga para você, que a você ele está dizendo: fala, porque eu te escuto. Segundo lugar, esse versículo diz que o filho abre essa conversa dizendo: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Então esse pai que é Deus é um pai que permite que você peça. É duro ter um pai que diz assim: olha, não me peça nada, hein? Nem adianta pedir. Esse pai que é Deus, além de ele não impedir, não colocar nenhuma barreira, nenhum medo, nenhum obstáculo para que você peça, pelo contrário, ele incentiva você a pedir. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Posso pedir? Pode pedir. Não é pecado pedir.
O pai não vai ficar bravo se você pedir. Amém? E aí, em terceiro lugar, a palavra vai dizer que a partir do momento que o filho mais moço fez esse pedido, a Bíblia vai dizer que esse pai repartiu por eles a fazenda. Então esse pai que é Deus, é um pai que cumpre o que promete. A Bíblia não mostra aqui, mas eu entendo que quando o filho fez o pedido, eu entendo que o pai moveu a cabeça positivamente. E depois de mover a cabeça positivamente, ele abriu a sua boca para, com a sua atitude e para com seus movimentos diante dos dois filhos, cumprir aquilo que ele fez através de um sinal positivo. A Bíblia diz que ele se levantou e repartiu por eles a fazenda. A Bíblia não fala aqui, mas é claro que ao repartir o pai falou com os filhos. O pai chamou os filhos. O pai colocou através da palavra que saía da sua boca o que ele estava fazendo ali naquele momento. Então esse pai é um pai que cumpre as suas promessas e que reparte com justiça. A Bíblia diz que o pai repartiu com eles. O pai não foi justo com um e injusto com o outro. Então nós temos um pai que reparte com justiça os tesouros que ele tem. Então a Bíblia diz no versículo 13 que poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então esse pai que cumpre as promessas, esse pai que reparte com justiça, esse pai que compartilha, uma outra atitude significativa dele é que ele vive, mas ele deixa viver. Amém? Poxa, mas essa não era a vida que o pai queria para o filho. Mas o que vai fazer? Filho é um pedaço da gente com vontade própria. Lógico que você não pode deixar o filho fazer o que quiser. Porém, existem dados momentos da vida que você já falou tanto que você fala, tá bom, então vai, faz o que você quer. Por que esse pai vive, mas deixa viver? Porque ele confia no taco dele. Ele sabia a grandeza de benefícios que ele desenvolveu na casa dele. E ele pensou, deixa o meu filho experimentar um pouco daquilo que ele tanto quer, e depois ele vai levantar os mapas da vida dele no lugar que ele estiver, e vai levantar os mapas daqui, e ele vai perceber que ele era feliz aqui dentro de casa e não sabia.
Que maravilha, né? Um Deus que vive, mas deixa viver, né? Ele não te obriga a nada. Ele nos deu o livre arbítrio. A Bíblia é cheia de versículos que iniciam assim: quem quiser e quem quiser. É diferente de impor sobre nós uma ordem. Então, a palavra do Senhor diz, lá no versículo 17, que depois que o filho mais novo foi embora, ele tornou a si e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Então esse pai que é Deus, ele tem tudo em abundância para você. Amém? Tem um texto na Bíblia que diz que Deus fará muito mais abundantemente além daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente espera. Deus tem em abundância para abençoar você. Amém? E qual era a abundância que primeira que o filho mais moço lembrou que tinha na casa do pai? Abundância de pão. O pão é o alimento básico da família. Se você ir se você for nas maiores mansões desse mundo, você vai encontrar pão nessas mansões. Mas se você também for nas casas mais simples do planeta Terra, se você for e entrar dentro de pequenos barracos, pelo menos pão terá ali. Porque o pão é o alimento básico da família. O pão é o alimento básico do ser humano. Por isso, esse Pai que é Deus não deixará o essencial faltar na sua vida. Como diz a oração do Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia. Amém? Nós vamos parar a palavra por aqui e nós vamos nos unir em oração aqui, porque entre nós está esse Pai que é Deus, que te escuta, que te desafia a falar, que permite que você peça, que coloca dentro de você um sentimento e um desejo de incentivar você a não somente orar, mas a clamar. Um Deus que cumpre promessas, um Deus que reparte com justiça, um Deus que compartilha, um Deus que vive, mas quer que você viva, um Deus que tem abundância e um Deus que não vai deixar faltar na sua vida aquilo que é essencial. O que é essencial para você? O que é essencial para você? Deus, como Pai, não vai deixar faltar o essencial. Amém?